sem chamar a polícia, né, que é a autotutela, o caso da legítima defesa, por exemplo, lá do artigo 25 do Código Penal, o desforço imediato no âmbito civil, na proteção ao direito à propriedade, conforme prevê o artigo 1210, parágrafo 1º, da Lei 10.406 de 2002. Então, são práticas previstas na lei que evitam, que proporcionam à própria pessoa resolver os problemas por conta própria, sem chamar a polícia, por exemplo, sem chamar a interferência do Estado. E a segunda forma é a autocomposição. O que é autocomposição? É aquela forma em que as próprias pessoas resolvem, através do acordo, por exemplo, um acordo, né, como prevê o artigo 840 da Lei 10.406 de 2002, a Lei 13.140. Então, temos várias leis aí que tratam dessa autocomposição, e o juizado especial, conforme prevê o artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, o artigo 98, inciso 1º, traz exatamente isso, a possibilidade de resolver rapidamente, com celeridade, com oralidade, ou seja, não precisa nem ter muito papel, né? É mais no falar mesmo, mais na manifestação oral, diga. Uma conciliação, no caso, né? Exato, uma conciliação, uma mediação, porque, na verdade, uma mediação, né? Porque a conciliação, qual é a diferença da conciliação para a mediação? A conciliação são as próprias pessoas que, conversando, se entendem, né? Já a mediação, há uma sugestão do Estado, né? Então, nós vamos encontrar lá os juízes leigos, os conciliadores, e o papel deles é exatamente oferecer, quem sabe se nós vamos fazer assim, ou fazemos assim, né? E aí, se as partes aceitarem, teremos a mediação, né? Já a conciliação, não, as próprias partes que vão receber. Mas, na verdade, vão entender e vão chegar a um denominador comum, né? Porém, a autocomposição é mais ou menos nesses termos, né? Então, o artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, foi esse entendimento, já que são crimes menorizados, né? Crimes menores, se é que existe crimes menores, e aí vem outra questão, né? Não se pode falar, por exemplo, que esses crimes são crimes de menor interesse, né? Por quê? Porque no direito não existe isso. No direito, aquilo que eu brigo é importante para mim. Então, de repente, eu posso brigar por uma caneta, né? A outra pessoa, esse cara é doido, esse cara está entrando na justiça por causa de uma caneta. Uma caneta custa quanto? R$2, R$1, né? Então, vejo que, para ele, para a pessoa, aquilo ali tem um valor muito grande, né? Então, essa questão da valoração da causa, e isso é uma contestação que a senhora vai encontrar e vai estudar muito ainda na vida, principalmente naquela comparação com o direito comparado, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, na esfera criminal, já que nós estamos tratando da esfera criminal, existe a Pilbergen, né? O que é Pilbergen? Pilbergen é aquele sistema em que a pessoa chega, por exemplo, citando o caso aqui, chega lá no juiz, o acusado, né, o réu, chega lá no juiz, e o juiz pergunta: o senhor se declara culpado ou inocente? Aí a pessoa vai dizer assim: ó, eu sou culpado. Então ele já sai dali, entra numa portinha do Ministério Público para negociar a pena. Então os advogados e o promotor ficam lá, né? Ofereço 10 anos, ofereço 5 anos, né? Então vejo que existe uma negociação exatamente nesse sentido. Já a aplicação da pena, ela vai surgir não da decisão do juiz, mas sim do acerto entre o advogado e o promotor. Isso é a Pilbergen, né? A Pilbergen. E aí, quando a pessoa se declara inocente, né? O réu diz assim: não, eu sou inocente. Quando ela é inocente, aí é que ela vai para o devido processo legal. Aqui no Brasil, não. Pelo princípio da inafastabilidade, lá do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz que o Poder Judiciário não pode deixar de apreciar nenhuma ameaça, nenhuma lesão a direito de alguém, está colocando exatamente isso, né? Então, se nós fizermos uma leitura do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, nós veremos que no Brasil, o bem jurídico do qual está se pedindo a tutela pela jurisdição, ou seja, que
o Poder Judiciário exerça o seu poder, logicamente, o Poder Judiciário é que representa o Estado, né? Porque, na verdade, quem julga é o Estado. O Estado é que promove o devido processo legal, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então, o Estado, na verdade, é que julga. Só que o poder que tem, que executa esse tipo de atividade, esse tipo de competência, é o Poder Judiciário. Então, para o Poder Judiciário exercer o seu mistério, que é exatamente a jurisdição, o que é a jurisdição? A jurisdição é o poder que o Estado tem de dizer o direito, né? Dizer o direito para quem tem direito e também, no sentido contrário, dizer que quem não tem direito, na verdade, para quem não tem direito. Então, esse é o exercício da jurisdição. Então, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, é uma ordem para que o Estado receba todas as demandas. Por quê? Porque reconhece que não existe um valor, por exemplo, um crime, né? Tanto o crime de menor potencial ofensivo, quanto a contravenção penal, quanto o crime chamado de normal, eles têm o mesmo valor para o Poder Judiciário. O mesmo valor, o juiz não pode jamais tratar um crime como se fosse inferior ao outro, né? Porque aquilo ali tem o foro íntimo do jurisdicionado, a pessoa que está buscando o exercício da jurisdição através, por exemplo, da ação penal, como prevê o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal. Então, essa pessoa, ela está buscando, se ela está buscando a jurisdição, é porque aquilo ali é extremamente importante para ela. Pode não ser importante para mais ninguém, mas para ela é, não é verdade? Então, tem que levar em consideração isso. Por isso é que existe esse sistema no Brasil, de que todas as ações, independentemente do tamanho do estrago, né, vai parar no Poder Judiciário. Por isso que o nosso Poder Judiciário é abarrotado. E aí, como a senhora falou, né, o artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, quando trouxe o juizado especial, e na verdade nós temos 3 juizados especiais, né? O juizado especial comum é esse juizado da Lei 9.099 de 95, que ele pode ser cível lá do artigo 1º até o artigo 59, e ele é criminal a partir do artigo 60, né? Então, juizado especial criminal. Também temos aí, quando as ações forem contra a União, os juizados especiais federais, lá da Lei 10.259 de 2001, né? Quando a ação for contra a União. Claro que tem aí um valor de até 60 salários mínimos, né? Já quando a ação for contra o Estado ou contra o município, aí é o juizado especial da Fazenda Pública, né? O juizado especial da Fazenda Pública está na Lei 12.153 de 2009, né? Mas o juizado especial, qualquer um dos 3, tem a mesma função, a função exatamente dar celeridade, né? Por quê? Quando surgiu a ideia do juizado, que ela ficou forte, né? Robusteceu, como se diz, foi em função exatamente do que prevê o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. O que diz o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal? Que é um direito fundamental do cidadão, a razoável duração do processo, né? A razoável duração do processo. Mas aí entrou um direito bombril aí no meio, né? O que é o direito bombril? É a explicação, ter alguma lei que explique o que é esse razoável, né? Razoável duração do processo. Sim, mas o que é esse razoável, né? Nós temos aí alguns direitos que são chamados de bombril, costumo brincar com essa questão do direito bombril, né? Por exemplo, se nós pegarmos a expressão ordem pública, a ordem pública, ela serve tanto para prender quanto para soltar, né? Porque não tem definição legal do que é ordem pública. Dignidade humana, o que é dignidade humana, né? Não existe uma lei que diga dignidade humana é isso, né? Então, é o chamado direito bombril, aquele direito que serve para soltar e serve para prender. O juiz pode fundamentar a sua decisão, conforme determina o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, prender alguém pela ordem pública, e também poderá fundamentar prender ou soltar alguém pela ordem pública, né? Então, veja que existe aí o chamado direito bombril, logicamente que é uma brincadeira até para que seja guardado. Mas veja bem, então a senhora falou que a ideia do juizado especial
era exatamente essa, dar celeridade, né?